Então mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos, a toda a Assembleia. É um prazer estarmos reunidos no nome do Senhor, para o glorificarmos, para o adorarmos e também para aprendermos mais sobre a sua palavra. É bom, não é? É bom. Podem abrir comigo em Mateus 13. Nós hoje vamos finalizar aqui as parábolas do reino, no entanto estamos a reiniciá-las, não é? Porque esta foi a primeira parábola que o Senhor Jesus, no fundo, entre as parábolas, esta é a primeira registada. Esta é a primeira registada acerca das parábolas do reino. Aquilo que o Senhor comparou o reino. E nós temos visto de alguma forma que Jesus falava através de parábolas para que, pelas coisas simples, terrenas, visíveis, ele pudesse explicar algo mais profundo e invisível, o abstrato, que tem a ver com o reino de Deus. Então em Mateus, nós temos no Evangelho de Mateus 5 grandes sermões, ok? E este é o terceiro grande sermão que Jesus dá, e este é acerca do reino. São as parábolas que definem o reino, que apresentam o reino, que revelam o reino de Deus. Nós temos o primeiro sermão em Mateus, registado no capítulo 5 ao 7, o sermão do monte, ou o sermão da montanha, que nós vemos ali os grandes princípios que o crente deve seguir, aquilo que abençoa o crente, aquilo que segue o crente e aquilo que o crente deve viver. Depois nós vemos ali na comissão aos apóstolos, aos discípulos, quando eles estão a ser enviados para pregar o arrependimento, para pregar que o reino de Deus está chegado. Nós vemos ali um sermão no capítulo 10 de Mateus. Depois nós vemos então Mateus 13. Temos ainda mais 2 sermões em Mateus, que são muito importantes de nós termos bem presente na nossa mente. Depois é no capítulo 18, quando Jesus está a comparar a semelhança, está a fazer a semelhança entre um crente e uma criança. E não me esquecendo depois no sermão profético, que é um grande sermão que Jesus dá no final já dos capítulos 24 e 25 de Mateus, onde ele está a falar sobre o final dos tempos, que é um alerta para toda a igreja, é um alerta para todo o crente, é um alerta para todos os ouvidos, todos os corações que devem ser alcançados. Então, abram comigo em Mateus 13, do verso 1 ao 23. E nós vamos ler, então assim as Escrituras dizem, eu creio que nós temos aqui a nossa tradução, que eu também tenho aqui, a Ara, e diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o solo a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se nós ficássemos por aqui, nós ficámos com a mesma questão que os discípulos depois lhe colocaram quando estavam um pouco mais em privado. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. E nós agora entramos aqui na interpretação do próprio Senhor acerca da parábola que Ele nos está a entregar. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo a fascinam das riquezas e sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro... desculpem, eu já passei para o outro lado. Ok? A 30 por um, paramos aqui. Eu já estava a ler na outra passagem já do trigo e do joio. Que no fundo, eu quero explicar primeiro esta parte do texto que Jesus também, de alguma forma, não explicando, para eles era muito claro. Jesus saiu da sua casa e sentou-se à beira-mar. Que mar é este? É a Galileia, o mar da Galileia, também conhecido por Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades. À medida onde nós vamos descendo do norte ao sul, nós vamos vendo outros nomes, mas todo o mar que não é um mar salgado, na realidade é um mar doce, mas é o mar da Galileia, então é um lago enorme. E ao lado, ou seja, ao redor desse lago, nós podemos ver muitos campos cultivados. Então, à medida que Jesus estava a ensinar, provavelmente nós tínhamos, eles estavam a visualizar gente a cuidar dos seus campos, a fazer exatamente aquilo que Jesus teria a dizer. Então era fácil de Jesus ir agarrar aquela imagem e de começar a ensinar acerca do reino de Deus de uma forma clara para eles, porque as grandes duas atividades daquele tempo eram a pesca e a agricultura. Então não era nada que Jesus pudesse apanhar, falando da pesca ou da agricultura, e que eles ficassem assim um pouco confusos ou não sabendo do que se tratava. Então, mais uma vez, nós percebemos que Jesus apanhou momentos, ou seja, coisas visíveis a eles, que eram muito familiares a eles, para lhes ensinar alguma coisa acerca do reino. E é necessário nós então entendermos isto. No versículo 1 a 2 diz que ele se sentou à beira-mar, saiu de casa, sentou-se à beira-mar e começou a ensinar por parábolas. No verso 3 diz o seguinte: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então é necessário que nós entendamos o seguinte: esta parábola que o semeador semeou a semear, eles sabiam muito bem o que isto era e eles estavam a visualizar esta ideia. Versículo 4 diz o seguinte: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Este é o primeiro solo que Jesus apresenta. Nós podemos até chamar esta parábola, não a parábola do semeador, mas a parábola dos solos. Porque o foco de Jesus é focar nos 4 solos diferentes onde a semente cai e onde dá fruto ou não dá fruto. Ok? Mas aqui no versículo 4 nós percebemos que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Isto para eles era entendível. Eles tinham noção porque eles próprios passavam por os caminhos entre os campos semeados. Então os campos eram semeados em grande extensão, mas as pessoas não eram convidadas a passar por entre os campos para estragar as semeaduras, as sementeiras, ok? Então o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham uns campos que dividiam à volta de 1 metro entre campo cultivado, onde aquela passagem era extremamente pisada. E ao ser pisada, e ao chuva, e ser pisada, o que é que fazia? Tornava-se
endurecida. Era um solo que, enquanto os semeadores estavam a semear no próprio campo, à beira deste caminho caía a semente, mas ela não penetrava no solo e eles tinham essa consciência, porque as aves iam lá comer. E para que as aves não comessem no campo, haviam os tais espantalhos. Ok? Então era alguma coisa natural para eles. Eles sabiam destes caminhos. Eles sabiam que as sementes que caíam naqueles caminhos não serviam para mais nada a não ser para serem roubados pelos pássaros. Vemos no versículo 5 a 6 Jesus a apresentar um solo rochoso, que diz assim: outra parte caiu em solo rochoso. Eu estou a assobiar agora. Um solo rochoso. Vê se não assobiu, para não ficar lá na gravação. Onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Ora, quando a palavra de Deus diz que havia um solo rochoso, nós poderíamos até pensar que era um solo que tinha muitas pedras e que isso poderia atrapalhar. Mas, de uma forma natural, nós sabemos que os agricultores, quando iam trabalhar os seus campos, eles tinham um arado e eles aravam o campo primeiro. Então eles retiravam todas as pedras que estavam em tropeço e que estavam à superfície. Mas o solo rochoso, para quem conhecia a Palestina naquela altura e hoje também, nós sabemos que hoje em dia nós sabemos isto de uma forma mais fácil, não é? Porque nós temos novas tecnologias e mostram-nos isto. Mas há muita placa rochosa de calcário, rocha calcária, na zona da Palestina, na zona da Galileia, e então era necessário saber escolher bem o seu campo de terreno. Porquê? Porque quando o arado passava, ele não conseguia chegar à rocha e não retiravam a rocha calcária. No entanto, esse não era um solo em que desse boa semeadura, ou seja, boa sementeira, a semente não podia crescer, porque as suas raízes não penetravam além da rocha. Então os nutrientes eram apenas ali, alguns centímetros de altura. Então as raízes não conseguiam se expandir. E à medida que não se expandiam, a planta crescia para cima, com muita força. E ao sair com muita força, o solo queimava, porque não tinha raiz, de forma a conseguir a água suficiente. E eles tinham esta noção. Eles estavam a ouvir isto e a perceber, ok, no solo rochoso é difícil, a planta não cresce. Quem é que vai semear num solo rochoso? Aí não vai haver uma boa produção. Eles tinham esta noção. Então, saindo, porém, versículo 6, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7, Jesus apresenta um solo espinhoso. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Este tipo de solo é daqueles solos em que o agricultor não teve muito cuidado em limpar o campo onde ele está a semear a semente. Então ele não teve ali algum cuidado e não teve o cuidado de ao arar bem para tirar todas as sementes, todas aquelas espinhos, todas aquelas dificuldades que vão crescer quando a semente começar a brotar e vai crescer. E sabem uma coisa, é que os espinhos neste campo são dominadores, são dominantes. Então vão crescer não só em maior número, mas com uma maior força, em maior velocidade, em maior vigor. O que é que vai acontecer? Vai sufocar a planta. Não há fruto. Ela vai morrer. Porquê? Porque ela não vai ter a energia necessária para crescer. A luz não lhe chega. Então, resumindo aqui, para chegarmos aqui ao solo fértil. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Este é um bom solo. É um solo preparado, não está duro, então, na realidade, ele vai germinar, ele vai dar uma boa colheita porque ele tem profundidade, ele está macio, ele tem nutrientes e ele está rico e não só, ele está limpo para receber a semente. Então, resumindo aqui, nós temos algumas sementes que caem num caminho duro, não germina e são apanhados pelos pássaros ou esmagados quando pisadas pelas pessoas que passam por ali naquele caminho. Temos algumas sementes que caem em solo rochoso, que permite que germinem e brotem por um tempo. Mas como não têm raízes suficientes e não têm sítio para se expandir, elas secam rapidamente porque não conseguem a água, e quando o sol chega, aparece, queima e ela morre antes de poder produzir qualquer coisa. E algumas sementes caem em solo cheio de ervas daninhas e espinhos. E começam a germinar, mas tudo ao seu redor começa a germinar e é mais nocivo e mais forte e mais vigoroso do que a própria semente que foi semeada. E então, eventualmente, ela supera aquela boa semente e também nunca dá fruto.
E depois há o solo bom, que tem todas as condições para dar fruto. Isto era uma parábola de fácil entendimento na área da agricultura, daquilo que eu acabei de explicar agora. Agora eles começaram a perceber, mas o que é que isto quer dizer com o reino de Deus? Como é que nós podemos assimilar isto ao reino de Deus? Nós temos de definir aqui quem é estes três elementos desta parábola. O semeador, a semente e o solo. Quem é o semeador? Jesus atribui a ele mesmo, e ele respondeu: o que semeia a boa semente, no versículo 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Paulo, na realidade, foi um semeador. Ele diz que foi semeador, sim ou não? Assim como nós hoje somos. Atos 9,15. Diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Sabemos que o primeiro semeador é o próprio Senhor Jesus. E Ele está a semear nos seus discípulos, naquilo que Ele vai enviar para que depois, posteriormente, sejam eles também semeadores. E esta é uma importante informação que nós temos aqui. O semeador é o Filho do Homem e Ele está a semear agora nos seus próprios discípulos, e Ele está no momento, daí aqueles versículos entre o versículo 9... ou neste caso o 10, não é? Quando eles se aproximam, diz: porquê é que lhes falas por parábolas? E Jesus tem aquela aproximação que relativamente a Isaías também diz: porque eles têm, para que eles ouçam, porque eles têm ouvidos e não ouvem, porque eles têm olhos e não veem, e não conseguem compreender e entender. Ok? O que é que isto quer dizer na realidade? Eu já preguei sobre isto e já demos várias ideias, mas eu queria que nós pensássemos o seguinte, neste decorrer daquilo que está a acontecer. Jesus está a ensinar sobre um período específico do seu reino. Está a ensinar sobre um período específico do seu reino, onde ele vai começar através dos seus discípulos. Ele é invisível, não vai ser reconhecido, porque aqueles 12 não têm qualquer valor aos olhos da sociedade. Não têm qualquer vigor em termos de mandar a palavra, ou enviar a palavra, mas Deus vai ser com eles e eles vão fazer um trabalho notório. Mas agora está a começar com o semeador, que está a semear a palavra apenas em 12. Mas eles vão ser também os semeadores, como nós hoje também o somos. Em relação à semente, a todos os que ouvem a palavra do reino, que diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino. Então qual é a semente? Qual é a semente que está a ser semeada? É a palavra do reino. A semente é a mensagem do reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus é Cristo. É Cristo, na realidade, é o semeador, e é Cristo que está a ser semeado posteriormente pelos seus apóstolos, por aqueles que Ele envia a semear a boa semente. Cristo é o rei deste reino. E, na realidade, Ele está a convidar as pessoas a entrarem com Ele no seu próprio reino. Não existe um lugar neutro. Quando nós pensamos em reino de Deus, é o reino das trevas. Não existe um lugar neutro. Deus está a convidar as pessoas que ouvem acerca do seu Filho para que saiam do reino das trevas e que se juntem e que entrem no reino do Filho do seu amor. Então a semente é Cristo, é a mensagem do próprio Cristo. Lucas 8,11 diz o seguinte: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Ora, João apresenta o próprio Cristo como o verbo de Deus, a palavra de Deus. Em relação ao solo, o que é que nós podemos entender em relação ao solo? Versículo 19 diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Então aqui nós começamos a entrar nos quatro tipos de solos. Quais são os 4 tipos de solos? E eu quero lhes dizer o seguinte, porque normalmente nós estamos muito entusiasmados. Às vezes não se nota. Às vezes não se nota, mas nós estamos muito entusiasmados com aquilo que o Senhor faz na nossa vida. E por vezes nós estamos tão entusiasmados que entendemos que como é que é possível aquilo que me transformou, aquilo que me está a mexer, não mexe as outras pessoas, não faz nas outras pessoas aquilo que me faz a mim. Qual é o problema? O que é que eu tenho? Então eu quero que vos sossegar o coração numa coisa e ouça com muita atenção. Esta parábola diz-nos que o problema não está na semente. E nem está no semeador, está no solo. O problema de receber uma boa semente
não teve a ver com quem semeou e não teve a ver com a semente que foi semeada, se estamos a falar dessa palavra de Deus. Mas se não produz o efeito, a questão está no solo. E o solo aqui fala de um coração. E nesta parábola existem 4 tipos de coração, 4 tipos de solo. Ora, o solo endurecido ou duro, que está à beira do caminho, é um solo que mostra um coração indiferente, superficial, na realidade indiferente, não quer ouvir quem Deus é. A realidade, nós conseguimos perceber isso. Em Salmos 10:4 fala muito sobre este coração. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Isto é um coração endurecido, é um coração que foge de Deus. Por mais que nós semeamos a semente, enquanto este coração estiver nesta posição, nesta postura, não há semente que brote, que fure, que penetre esse solo. E muitas vezes nós ficamos tristes com Deus, ou tristes connosco, desanimados porque lançámos a semente tanta vez para um coração endurecido e ela não penetrou. Jesus está a ensinar os seus discípulos que eles vão ter frustrações enquanto estão a pregar a palavra. E a igreja tem que saber isso. É o caráter do ouvinte que determina o efeito que a palavra tem sobre ele. É isto que esta parábola está a mostrar. E eu quero chegar ao seguinte: nós temos que chamar a atenção às pessoas e dizer às pessoas que estão a ouvir o Evangelho, que é a mensagem de Jesus Cristo, e viram as costas, e fecham os ouvidos, e lançam para trás aquilo que foi dito. Isso não está a dizer nada sobre a semente, não está a definir quem foi o semeador, mas está a revelar que tipo de solo, que tipo de coração é que está a ouvir esta mensagem. E nós temos de ter isto bem claro. Em Salmos 14:1 diz o seguinte, Salmo de Davi para o músico mor: disse o néscio no seu coração, não há Deus. É difícil falar com pessoas que, no fundo, rejeitam a existência de Deus. A Bíblia diz que é um solo endurecido, difícil de penetrar. Há também um coração impulsivo, e nós já vamos trabalhar neles. Coração impulsivo. O coração impulsivo é aquele que recebe com muita alegria, recebe com muita dinâmica, recebe com muita emoção, mas logo se aquieta. E depois temos também um coração preocupado, um coração que na realidade é apresentado como aquele sol que está no meio de espinhos. E que todas as preocupações do mundo e as aflições do mundo o fazem desanimar e murchar e morrer. E depois então temos um solo fértil, o solo que está bem preparado, o solo que está ávido para receber a semente, para produzir fruto. Então vamos lá ao solo à beira do caminho, um coração indiferente. Versículo 19 diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Ouça, a palavra compreender na Bíblia não é só entender intelectualmente, ok? Nós temos que compreender a palavra de Deus. Sabe o que é que isso quer dizer? Nós temos que abraçar a palavra de Deus. Nós temos que absorver a palavra de Deus. Não é só compreender intelectualmente. Então muitas vezes estes corações endurecidos, até conseguem entender intelectualmente o que a palavra está a ser dita. Mas eles não querem abraçar a verdade do Evangelho. Eles não querem absorver essa verdade para a sua vida. Porque na realidade o Evangelho diz em primeira palavra: arrepende-te. Tu estás errado. Tu estás mal. E as pessoas não aceitam esta palavra por causa do orgulho. Então o coração está completamente endurecido. E aqui encontramos a pregação do Evangelho. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Como é que nós alertamos alguém que diz não há Deus? Como? É com o juízo de Deus. Não há outra forma. Não é com a falta de bênção na vida.
Porque a pessoa depois olha para a vida e diz, mas eu é que faço a minha sorte. Eu é que trago as bênçãos à minha vida. Se eu me esforçar, eu colho. E sabe uma coisa interessante? É que Deus fez um princípio da lei da sementeira. Se nós semearmos, nós vamos colher. E quem semear riquezas, provavelmente colhe riquezas. Mas sabe também o que é que a Bíblia diz em relação a isso? É que o amor à riqueza é o princípio de todos os males. Então daí podem advir muitos problemas à nossa vida, muitos tropeços, muitos escândalos, coisas que nos fazem tropeçar. Então é uma coisa que nós temos de ter bem presente na nossa vida. Aqui encontramos a pregação do Evangelho, a rejeição autodestrutiva do Evangelho. E uma oportunidade para Satanás agir, tudo numa pequena e simples imagem. Isto está perfeito. Jesus diz que o coração, que este solo endurecido é um coração que se autodestrói, que não quer saber de Deus, e logo vem o Satanás e tira a mensagem e não permite que haja fermentação daquela mensagem. Não há trabalhar daquela mensagem. Logo se esqueceu, logo foi embora. Existem corações assim, corações endurecidos pela vida, pelas experiências duras a que foram expostas durante o tempo da sua vida. Provavelmente pelos pais, pelos irmãos, pelos filhos, pelos amigos, por pessoas à sua volta. Há pessoas que vão endurecendo o seu coração e não entendem o quão duro neste momento está o seu coração. E eles, na realidade, trazem a sua razão, dizem, mas foi por causa disto. E trazem uma série de razões à sua vida. Como se não há mais hipótese, não houvesse mais hipótese. Há pouco tempo poderia estar a falar com alguém, não vou dizer quem, não é? Que quem lhe fez mal de tal forma já não está cá. Então já não há hipótese para haver perdão, nem para haver reconciliação. Sabe o que é que isto quer dizer? Para uma pessoa que está dependente de algum pedido de desculpa, para conseguir libertar-se deste peso, já está impossível, está condenada. Tem noção do que isto é? Por isso é que a Bíblia nos adverte, não deixes que o sol se ponha antes de fazeres as pazes, antes de resolveres as coisas com o teu irmão. Não te deites com amargura, não te deites com ira, não te deites... Resolve isso. Porque tu não sabes o dia de amanhã. E Deus sabe como é que o nosso coração é. É um coração invejoso, egoísta, egocêntrico. E depende disto, depende desta situação. E então vai se endurecendo com as experiências da vida. E tudo isto contribui para que o coração fique tão endurecido que quando o Evangelho é pregado, ele é rejeitado de forma automática. É como se fosse impermeável, sabe? É como se fosse impermeável. A pregação do Evangelho está a ser e a pessoa está a rejeitar, está a expelir automaticamente, sem pensar nessa situação. Deixa de haver espaço para qualquer benefício ou fruto da mensagem. Essa mensagem do Evangelho que nós dizemos que é o poder de salvação, nunca amolece esse tipo de coração. É um coração que se deixa endurecer de tal maneira que a semente não penetra. É isso que está escrito. E nós temos que dizer isto às pessoas com todo o carinho e com todo o amor. Não endureças o teu coração. Não endureças o teu coração. Se for preciso, mostra emoção nisso. Porque a vida dessa pessoa depende desse amolecimento. A vida dessa pessoa depende desse amolecer de coração. Desse trabalhar desse campo. E a pergunta que nós devemos fazer é, serei eu este tipo de sol? Eu quero chamar a atenção do seguinte. Nós todos temos em áreas da nossa vida um pouco deste solo. Nós muitas vezes endurecemos em áreas da nossa vida e dizemos a palavra aqui não pode penetrar, não pode frutificar. Porque eu quero ser o dono deste campo. Eu quero pisar quando eu quiser. Eu quero passar por ele quando eu quiser. Ninguém é o senhor deste campo. Nós temos áreas assim na nossa vida. Então não há aqui a questão do quem é este tipo de solo e olharmos uns para os outros. Nós todos já tivemos este tipo de solo no nosso coração, na nossa vida. Em que nós rejeitamos automaticamente aquilo que nos foi pregado. Então como é que nós lidamos com o tipo de pessoas assim, em todo o tempo, que rejeitam? Nós lidamos com pessoas assim.
Vocês lidam com pessoas assim. Você está tão entusiasmado com o Evangelho, com aquilo que está a produzir, que vocês chegam com toda a emoção, com todo o entusiasmo, pregam o Evangelho e a outra pessoa parece uma parede, não é? Pum! O que é que aconteceu? O que é que se passa? Estou a pregar mal? Estou a fazer mal? A mensagem que eu estou a pregar não está bem pregada, não está bem trabalhada? E nós esquecemos que ali à nossa frente está apenas uma parede que não vai receber aquela semente, que a nós faz todo o sentido receber. Vivemos com a sensação de que é impossível haver a rejeição desta mesma mensagem que transformou a nossa vida e continua a transformar. Porque para nós ela é tão clara e tão simples, como é que é possível alguém rejeitar esta palavra? Jesus está a ensinar os seus discípulos e a dizer-lhes: há este tipo de coração, há este tipo de frustração para quem prega a palavra. 2 Timóteo 4.2 tem uma explicação muito clara de como é que nós devemos agir com este tipo de situações. 2 Timóteo 4.2, eu sei que não vos dei esta passagem, vem à minha mente, mas se vocês quiserem dou-vos tempo. 2 Timóteo 4.2, mas é fácil, é só ouvir. Prega a palavra, insta, seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. Nós não gostamos muito de fazer estas coisas, com quem então rejeita a palavra. Mas aquilo que Paulo está a dizer a Timóteo, às igrejas, e a prepará-lo para exercer isto nas igrejas, ele está a dizer: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então é isto que nós temos que fazer é nesta situação em que estamos a pregar e a lançar a semente. O que é que diz? Que nós lançamos a semente ou não lançamos a semente? O semeador lançou a semente à beira do caminho, semeou ou não semeou? E nós temos que escolher qual é o campo? Ou temos que semear em todos os campos que estão aqui representados? Nós temos que semear em todos os campos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E depois, na realidade, nós temos o chamado para pregar, para ensinar, para corrigir, para repreender, para exortar com toda a longanimidade e doutrina. Então nós passamos para o solo rochoso, que é um coração impulsivo. Um coração que recebe as coisas de bom grado, com alegria. Diz assim no versículo 20 a 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Sabe, isto é uma fé superficial. Está ali, só na superfície. E depois quando bate numa rocha calcária que não o permite ter mais alimento, ele começa a vir para cima e a crescer. E até é aquelas pessoas que nós dizemos: "Ih pá, em tão pouco tempo já quero servir, já quero fazer, não sei o quê, não sei o que mais." Mas de repente nós começamos a ver ele a esmorecer. Porquê? Não sabemos. Foi uma coisinha qualquer. Foi uma frustração. Foi um problema, foi uma inquietação. Mas começam logo ali a murchar. E nós pensamos: epá, estava tão maduro, estava tão forte, parecia que estava ali a arrebentar. E nós, como igreja, nós temos que ter noção deste tipo de solos, destes tipos de emoção, deste tipo de superficialismo, desta superficialidade em receber o Evangelho. Por isso é que nós temos que perceber quem pode começar a servir com bom testemunho e quem não pode ainda começar a servir. Ainda está a ser servido, ainda está a ser condicionado, ainda está a ser ensinado e exortado e amadurecido para conseguir poder servir a igreja de uma forma madura. Sabe porquê? Porque estas pessoas com muita emoção e com muito vigor são pessoas que são facilmente chamativas, elas conseguem trazer muita gente à sua beira. Mas da mesma forma que elas são muito enérgicas naquilo que é positivo e edificante, também conseguem ser, pelo contrário, quando estão murchas, muito negativas e muito destrutivas. E nós temos de ter noção disto. Nós temos de ter esta noção. Porque o nosso cuidado mútuo é uma responsabilidade da igreja. E há momentos em que nós somos superficiais em agarrar alguns princípios da Bíblia. Lidamos com eles de uma forma superficial,
como se ela não fosse a autoridade na nossa vida, como se ela não tivesse autoridade e força para transformar a nossa vida. Nós temos assim coisas na nossa vida e temos que lidar com elas dia após dia. Então um coração impulsivo, diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mais uma vez eu quero chamar a atenção da fé intelectual, porque esta fé intelectual, ela permanece nas igrejas. E é natural. E até é bom que ela exista, porque a fé intelectual é o princípio da fé integral. Só que a fé intelectual é aquela que está aqui na cabeça. É aquela que nós vamos discernindo e percebendo o que é que nós queremos ou não aplicar à nossa vida. E só a fé que é integral, aquela que deixa ao nosso coração, aquela que começa a transformar de dentro para fora. Porque a fé intelectual é aquela que, no fundo, procura as bênçãos externas. É aquilo que é visível. É aquilo que os outros gostam de ver na nossa vida. É aquilo que todos os outros buscam. Mas sabe o que é? Uma fé integral versus uma fé intelectual. A fé intelectual é quando nós somos atraídos pelas bênçãos exteriores da vida do cristianismo. Deu para perceber assim? Uma fé intelectual é aquilo que nos anima e aquilo que nos atrai quando nós entendemos que há bênçãos externas a viver dentro do cristianismo. E nós somos atraídos até elas. Porque bênçãos é sempre bom. Mas sabe uma coisa? A fé integral inclui angústia, sofrimento, tribulação. Porque é aí nesse momento que nós trabalhamos a paciência, a perseverança, e é ela que desenvolve a nossa esperança em Cristo. Por isso é que Paulo, aos Romanos 5, diz: eu não me glorio apenas nas bênçãos, naquilo que é de dar graças a Deus. Eu também me glorio nas tribulações. Então uma fé integral é aquela fé que nós temos as nossas raízes bem para baixo, cada vez mais para baixo, porque às vezes no solo e naquilo que é externo nós temos tempestades na nossa vida. E para os outros que olham para nós podemos até de vez em quando, parece que estamos a vergar, estamos a murchar, mas quando as nossas raízes estão tão bem fundas naquilo que é o Evangelho, ouça, não há Aline, como é que foi agora esta última? Estas, a Bernarde, a Babete, agora é uma série delas, e ouçam, não vão parar mais, não param mais. Não vão ser estas tribulações que vão mexer com a nossa vida, porque nós brotamos é da nossa raiz, e a nossa raiz é Cristo em nós. Então nós não esmorecemos, nós não nos deixamos abalar, mas neste sol rochoso, esta pessoa, como anda à procura das coisas visíveis, daquilo que é externo, rapidamente, a angústia e a tribulação fazem murchar esta emoção. A fé intelectual é emotiva. A fé integral é convicção. A fé intelectual mexe com a nossa emoção e a nossa emoção é que mexe o nosso ânimo. A fé integral é uma fé de convicção, que não é aquilo que está à nossa volta, não é aquilo que nos está agora a fazer passar, seja ela difícil, seja ela fácil, que vai nos motivar ou desmotivar. Que nos vai fazer parar ou nos vai fazer dar mais. Uma fé integral é aquelas pessoas que, mesmo contrariadas, servem ao Senhor naquilo em que foram chamadas. Uma fé integral faz-nos servir naquilo que nós vemos que é necessário e que não é agradável a nós. Você entende o que é isto, uma fé integral? Uma fé integral impele-nos a servir os outros, mesmo na nossa contrariedade carnal, quando não nos é fácil fazê-lo, quando não nos é bênção para nós em termos, daquelas coisas externas, não é alegre para nós e nós continuamos a servir. Você acha que Paulo e os outros discípulos tinham alegria em estar presos? Tinham alegria em estar presos? Não, mas se a fé deles fosse intelectual, eles não queriam lá estar. Tinham desistido à primeira açoite, à primeira contrariedade. E esta fé do sol rochoso é um coração impulsivo em que está a ser atraído pelas coisas visíveis, pelas bênçãos externas, e nós percebemos isto, e todos nós já lidamos com isto. Investimos em pessoas e acreditamos que elas estão todas animadas na fé em Cristo,
Até que de repente desaparecem e afinal entendemos que a sua fé não estava a ser produzida por uma fé integral, era uma fé intelectual apenas. Nós apenas não vimos a placa rochosa que estava por debaixo daquela vida. Nós até achámos que era a melhor colheita daquele ano, porque isso acontecia com os agricultores. Porque eles, quando semeavam nestes solos rochosos, nestas placas rochosas, as plantas vinham com muito mais velocidade e pareciam que vinham com muito vigor. E eles pensavam, uau, isto vai ser uma colheita extraordinária. Vamos pôr aqui toda a nossa água desta vez. Cuidado, cuidado. Porque tendo uma rocha por baixo e não dá para ter raízes para baixo, ela vai simplesmente desenvolver uma fé intelectual. E há o primeiro problema, a primeira dificuldade, a primeira contrariedade. A pessoa vai se virar contra nós. Agora, o que é que Jesus aponta como a causa disso? Ele diz o seguinte: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo tropeça. Na verdade, sabe o que é que acontece? É quando nós pregamos o Evangelho às pessoas e não lhes mostramos que tem um custo. Jesus ensina sobre isto. Em Lucas 14 ele até dá uma alegoria, dá uma parábola em relação a isto. Ele fala sobre a construção do edifício, de uma torre. Ele diz, olha, antes de começares a construir a torre, tu deves perceber o que tens que ter para construir a torre até ao fim. Não vá tu ficares com a obra a meio e seres envergonhado. O cristianismo tem um princípio, meio e fim. E quando nós entramos no início, nós já sabemos qual é o fim dele. Nós já sabemos qual é o fim dele. Já sabemos qual é a necessidade, qual é o custo que ele tem. Jesus diz de uma forma muito clara: todos aqueles que querem vir após mim, neguem-se a si mesmos, tomem a cada dia a sua cruz e sigam-me. Não há hipótese. Há um custo, há um preço a pagar. E estas pessoas que estão num solo rochoso não entenderam o preço que têm que pagar. Então às vezes há um relacionamento, há uma contrariedade, há qualquer coisa na nossa vida que nos faz olhar para trás ou olhar para a frente e dizer: isto é um preço muito elevado para eu poder pagar isto. Afinal, pregaram-me que a fé era pela graça, que a salvação era pela graça, que eu não tinha que fazer nada, e afinal eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que contrariar a minha carne, eu tenho que contrariar os meus desejos, eu tenho que contrariar todos aqueles que não entendem e não aceitam esta verdade. Isto é muito difícil para mim, isto é um preço muito difícil para eu pagar. E muitas vezes a igreja não está preparada para aceitar e para aconselhar e para ajudar estas pessoas a irem em frente. E custa o custar, como nós dizemos no batismo, às vezes são frases feitas. Por isso eu não gosto tantas vezes que nós digamos as frases feitas. Está disposta a seguir Cristo? Sim. Custa o custar? Sim. Para o resto da sua vida? Sim. Venha ao que vier? Sim. A pessoa não está a pensar naquilo naquele momento. Sabe porquê? Porque nós não estamos a ensinar isso até chegar a esse momento. Esse é o grande problema dos nossos batismos hoje em dia. Vocês veem batismos nas outras igrejas e em outros lugares em que as pessoas não passam pelo crivo. Nós queremos é ter números de batismos. Queremos é ter números de membros. Nós vamos ter que pagar esse preço também. Nós vamos ter que dar contas desses falsos cristianismos. Sabe porquê? Porque na altura do grande batismo de Jesus, quem era batizado estava a pôr a sua cabeça no cepo. Estás disposto a morrer? Estou. Então podes ser batizado, porque depois do batismo vais ser perseguido. E provavelmente vais ser morto. Entende o que é o batismo naquele tempo? O batismo era nós dizermos: eu estou pronto a morrer por Cristo. Então ser salvo, viver cristianismo é duro e tem um preço a pagar. E depois nós vemos aqui um solo espinhoso, um coração preocupado, que diz assim no versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Ouçam, esta palavra é muito difícil de nós entendermos que foi Jesus o próprio a dizer isto. O sistema do mundo está sempre em contraste com o resultado da palavra. Eu vou dizer outra vez, o sistema do mundo está sempre em contraste com o resultado que a palavra produz no crente. Existem inúmeros cuidados com o mundo. Eu vou enumerar alguns e vocês vão me dizer algum que eu tenha dito de forma errada, que nós digamos logo, eu rejeito esse. Trabalho. Não dá para rejeitar, porque nós precisamos de trabalho. Sim ou não? Profissão, sonhos, família, amigos, hobbies, lazer. Eu mencionei algum que fosse rejeitado automaticamente? Eu disse algum que nós disséssemos, isso não é crente, isso não é para crentes, isso não é bom. Eu disse algum? Mencionei algum? Não. Vocês não respondem, respondo eu. Eu gosto destes todos. E de alguma forma dedico-me a alguns, numa percentagem da minha vida. Porém, quando algum destes que eu mencionei, ou algum outro que eu não mencionei, domina sobre a palavra, sufoca a palavra, e ela deixa de ter fruto na nossa vida. Deu para entender o seguinte? Nada destas coisas que são boas, que nos foram dadas até para nós podermos edificar a nossa vida e a nossa família, termos prazer naquilo que também fazemos, termos algum tempo de lazer, termos os nossos hobbies, termos alguns sonhos cumpridos. Mas se algum desses se sobrepor ou sufocar a palavra em nós, nós deixamos de dar fruto. A pergunta que se coloca é: o que é que eu tenho feito? Eu sempre falo com alguém, há pouco tempo estava a falar com alguém e esse alguém vai perceber que eu vou-me repetir. E eu vou-me sempre repetir. Sabem porquê? Porque a minha regra de conduta de fé é a palavra de Deus. Então eu não tenho mais conselhos. Se vocês não quiserem conselhos da Bíblia, não me peçam a mim. Ok? Mas eu tenho 2 conselhos que a Bíblia nos ensina acerca destas 2 escolhas que nós temos que fazer. Perceber o que é que nós estamos em termos de domínio. Então 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então o primeiro conselho é: não se deixe dominar por nenhuma destas coisas. Trabalho, profissão, sonhos, família, lazer, hobbies. Não se deixe dominar por nenhuma destas. No momento em que seja a família que esteja a dominar e que esteja a sufocar o exercício da palavra na oração, na leitura da palavra, na comunhão da igreja, nós muitas vezes esquecemos que são exercícios da salvação, são exercícios da graça de Deus, são meios de Deus depositar a sua graça na vida do crente. A oração, a leitura, a meditação dessa leitura, a comunhão dos santos, a adoração comum. Se houver alguma coisa destas que esteja a sufocar isso, atenção, alerta, você está a sufocar a palavra de Deus na sua vida e isso, pedido de Jesus, não vai dar fruto que permaneça. Este é um solo espinhoso. O que é que me preocupa? O que é que me domina a minha preocupação? Que não me permite dar mais para Deus, conhecer quem Deus é na sua plenitude. O tempo que nós temos aqui é curto, irmãos. Nós não temos muito tempo aqui. 1 Coríntios 10, 23 diz um outro conselho. Eu já não me vou deixar dominar por nenhuma delas, certo? Então agora tenho que saber o que é que eu posso escolher. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então o primeiro princípio é: eu não me posso deixar dominar por nada além da palavra. E a segunda é: tudo o que não me edificar vai estar a sufocar o resultado da palavra na minha vida. Tudo o que não edifica deve ser rejeitado. São 2 princípios que nós temos que levar sempre na nossa vida. Devo escolher isto ou não? Isto está-me a dominar? É isto que me está a dominar ou sou eu que estou a dominar isto? Nós temos que ter sempre isto em questão. Seja nas televisões, seja nas redes sociais, seja nas novas tecnologias, seja no que for. Alguma coisa me está a prender de eu conseguir ter tempo para Deus, de eu ter tempo em comunhão com Deus, de eu chegar à igreja, de ter comunhão com a igreja, de eu servir a igreja.
O que é que me está a dominar? Nós temos de ter isto em atenção. Porque esta é a palavra de Deus para nós hoje. Que tipo de solo estou eu a ser? E que tipo de solo estou eu a pregar, a semear? Em que tipo de solo? E este é possivelmente o solo mais perigoso. Sabe porquê? Porque não é a pessoa que rejeita a palavra de uma forma endurecida. Expele assim de uma forma, paz, nós vemos logo. Não é uma pessoa que está tão emocionada e de repente está tão em baixo. É uma pessoa que se vai deixando desgastar ao longo do tempo. Ouçam, há uma coisa que faz parte de todas as congregações e eu posso falar isto de uma forma clara. Há malta que diz, os jovens é que têm que servir. E depois chega a uma certa idade e dizem assim, e pode dizer à minha idade, ok? Epá, agora são os jovens, agora os jovens é que servem. Ou seja, não há idade para servir a Deus. Deus, quando chama, dá-nos função, não nos dá um limite de validade. Não diz, olha, o prazo de validade é até 2024. Ele dá-nos uma função. E nós temos que servir o corpo. Ouça, Deus dá-nos esses talentos, dá-nos essas profissões, dá-nos essas funções, dá-nos essa capacidade para servirmos em todo o tempo o corpo de Cristo. Nós não recebemos um prazo de validade quando chegamos à igreja. Nós não recebemos um prazo de validade quando chegamos à salvação. Nós recebemos funções e capacidades para nutrir o corpo e edificar o corpo em estatura perfeita de Cristo, para que todos nós cheguemos a essa unidade, E por isso este, possivelmente, é dos solos mais perigosos, porque é daqueles que menos nós identificamos de uma forma fácil. É aquele que a pessoa, não saindo da presença da comunhão, raramente aceita ser confrontado pela falta de fruto que está a ter na sua vida. Você ouviu o que eu disse? Você ouviu o que eu disse? Este solo espinhoso é dos mais perigosos, porque ao ser confrontado, estando na comunhão, não saindo da comunhão, ao ser confrontado com a falta de produção desse fruto, não vai aceitar. Não vai aceitar. E vai arranjar milhentas preocupações e situações e desculpas para não estar ativo no corpo, a funcionar. Sabe uma coisa? Este solo fértil, que nós agora vamos entrar, um coração preparado, diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Ouça, isto é uma produção muito excelente. Eu até poderia perguntar assim ao Sérgio, olha, em cada semente que tu fazes, qual é a produção que tu tens? Alguma vez consegues ter numa produção 1 a 100? Ou 1 a 60? Ou 1 a 30? Dá para fazer isso? Numa semente dá para produzir 60 ou 100 alfaces? Não. Sabe porquê é que Jesus está a dizer isto? Isto é uma hipérbole. Porque numa boa colheita, uma semente poderia dar 10 situações, 10 sementes, ou seja, produzir outras 10. Numa espetacular colheita. Mas aquilo que a Bíblia nos está a dizer é que nós, estando em Cristo e sendo um solo fértil, nós vamos dar um fruto sobrenatural. Um fruto sobrenatural. Mas sabe o que é necessário? Em Marcos, no Evangelho de Marcos, quando nós estamos a ler sobre esta parábola, Marcos diz o seguinte, aqueles que a ouvem e a recebem. Isto é um solo fértil. É aqueles que ouvem e não só a compreendem, não só absorvem. Estão a ver de onde é que vêm estas ideias? Absorvem, a agarram, a amarram. Ficam um com essa palavra, com essa semente. Em Marcos diz que a ouvem e a recebem. Em Lucas diz que retêm a palavra. Ela fica cá dentro, a germinar, a dar fruto. Todo o crente produz fruto. Esta é a grande diferença entre crente e não crente. A Bíblia diz que o crente produz fruto. A 30, a 60, a 100. Não está sempre a dar a 100, ok? Mas produz fruto. O crente produz fruto. E aqui a ideia não é de haver competição entre a quantidade do fruto que A ou B ou C produz, mas aqui é a ideia de nós nos motivarmos a que cada um produza fruto. Todos produzam fruto.
Hebreus 12:11 diz o seguinte: toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Mateus tem uma parábola muito interessante quando Jesus Cristo está a falar sobre... Quando Jesus Cristo está a falar sobre um jantar, uma boda, a boda do filho do rei. A boda do filho do rei. E eles chamam alguns convidados, os convidados rejeitam, e depois ele diz, então agora vão e convidem outros tantos. Mas quando está a acontecer essa boda, o filho, na realidade ele chega ali, o rei chega ali, começa a ver as coisas, e de repente vê uma pessoa lá no meio que não tinha a vestimenta nupcial. E ele chega lá ao pé e diz assim, olha, porquê é que tu não tens a vestimenta nupcial? Porquê é que tu estás aqui? O que é que estás aqui a fazer? E ele dá ordem. Ele dá ordem àquelas pessoas que estavam a trabalhar para expulsar aquela pessoa e pô-la no lugar. Para pô-la fora do lugar. Não pertence à boda do cordeiro. Sabe o que é as vestes nupciais? Sabe o que é as vestes nupciais? É sermos revestidos da justiça de Deus, que é o sangue do seu Filho. Não há ninguém, porque toda a gente quer festa. Toda a gente quer festa. Mas essa festa que nós estamos aqui a falar é estarmos revestidos pela justiça de Deus. E aquilo que Hebreus 12:11 diz o seguinte, toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Sabe porquê? Porque tem um preço a pagar. É difícil viver nesta justiça de Deus, nesta conduta de Deus, nesta consequente e constante repreensão, correção, exortação. Ouça, é muito difícil viver isto, mas nós fomos chamados para viver na justiça de Deus. E diz, toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 13:15 diz o seguinte, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu quero chamar o grupo de louvor agora aqui em cima. Eu quero dizer-vos o seguinte, nós todos fomos chamados para esta vida de semeadores. Todos os que já foram semeados são agora semeadores. Todos nós fomos chamados para esta vida de semeadores. E sabe o seguinte, todos nós vamos ter uma vida justa diante de Deus. Há de haver um tempo em que nós vamos estar a adorar ao Senhor de uma forma justa, pela sua dádiva, nós iremos louvá-lo para sempre, iremos adorá-lo para sempre, de forma perfeita, sabe? Porque Ele nos amou, porque Ele nos capacitou para isso. Mas fomos deixados aqui por um tempo determinado para uma função muito específica. Sabe que há uma única coisa que nós não vamos fazer nesse reino com Cristo, que nós hoje somos chamados a fazer. Não é louvar, que isso nós vamos fazer e já fazemos aqui, não é adorá-lo, que nós já fazemos e vamos fazer lá, mas é semear a semente. Nós lá não vamos semear a semente. Agora é o tempo de semear a semente. Agora é o tempo determinado e façamos aquilo que nós agora podemos fazer, porque nós não vamos ter essa oportunidade de fazer lá. Aqui o nosso trabalho e a nossa função é semear por todo o tipo de solo e esperar que o solo onde ele vai cair, essa semente, esteja preparado para receber essa semente e dar fruto para a glória de Deus. E a igreja aqui agora dizia amém. Sabe porquê? Porque aos nossos olhos muitas vezes parece-nos impossível pregar a mesma palavra ao mesmo tipo de solo que está à nossa frente e que já rejeitou 1, 2, 3, 4, 5. O nosso trabalho não é ficar esmorecido ou rejeitar a pessoa. É continuar a deitar a semente. Continuar a pregar o Evangelho. Porque nós não sabemos qual é o dia, nem qual é a hora da visitação de Deus a essa pessoa. E quando é que esse campo estará trabalhado?
Qual é que é o momento em que ela vai receber com muita alegria, mas também com muita maturidade? Então qual é o nosso trabalho? Semeadores. Semear. Semear. Não achando nós que o nosso trabalho já está completo, mas nós também estamos a ser semeados pelo próprio semeador, que é Jesus Cristo, na nossa vida. Esse nunca deixa de semear. É Ele que está a interceder por nós. É Ele que nos está a cativar. É Ele que nos está a atrair. É Ele que nos está a transformar pela Sua palavra. É Ele que nos continua a limpar. E todos os dias nós vamos ser limpos e limpando mais um pouco e cooperar com Ele nisso. Então peço à igreja que possa ficar de pé. E vamos louvar a Deus, levantando também a nossa oferta, mas vamos louvar a Deus. E vamos pedir que Deus nos ajude durante esta semana a lembrar esta mensagem. E não estarmos a identificar que tipo de solo é que está, que esse não é o nosso trabalho. É que tipo de mensagem é que eu estou a lançar. Que tipo de semente é que eu estou a lançar. Se eu estou a lançar a semente certa. E não fiques esmorecido se estiver a semear a semente certa. Porque aí a questão é do solo. E nós isso pouco podemos fazer. Vamos louvar a Deus?